Que legal ter você aqui no nosso canal do YouTube. Mensagem de hoje à noite fala sobre coração. Paulo faz um pedido a Filemão e ele diz: olha, eu estou enviando Onésimo e com ele vai o meu coração. É sobre esse tipo de pedido que nós vamos falar, sobre relacionamentos significativos que dão razão para a vida e que nos dão liberdade para nós conversarmos nesse padrão, nesse nível em que pedimos favores, somos abençoados porque o relacionamento é que sustenta essa conversa. Hoje o tema da mensagem é um pedido de amor. Esse é o assunto da nossa mensagem hoje. Na semana passada, nós estudamos os versículos 1 a 7 de Filemão, vida que dá vida. Nós falávamos que é um relacionamento que é feito no céu, um relacionamento do céu. O apóstolo Paulo começa a carta assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Hoje nós vamos estudar dos versículos 8 ao 12. O texto vai assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Semana que vem nós vamos continuar com versículos 13 em diante. Você é casado? Quantos aqui são casados? Olha lá, bastante gente. Você lembra como você pediu sua esposa em casamento? Agora para os homens. Você lembra como foi? Se o casal está aí, dá para conversar. Como é que foi? Onde foi? Quando foi? Como é que foi essa história? Conta para mim. Ainda lembra? Ah lá, cabelinho branco e ainda lembra. Isso tá bom, hein? Isso é um bom sinal. Quantos de vocês mandaram carta usando esses envelopes verde e amarelo? Quem lembra? Olha lá, olha lá. A moçada não faz nem ideia do que é isso. Não sabe o que é envelope verde e amarelo e muito menos carta, né? Eu fui mexer nas cartas, nós temos as cartas. Deixa eu contar um pouquinho da nossa história, eu e a Ede. Para falar do pedido, eu tenho que contar tudo o que aconteceu, né? Ela estava aqui trabalhando em Curitiba como dentista, professora da PUC, e eu no Rio como seminarista. Eu dava aula em 3 escolas lá. E eu fazendo seminário e ela aqui. E nós começamos a trocar carta. A gente escrevia carta todos os dias. Então era um papel só de carta, não podia ter muita coisa, porque era para a gente escrever e não demorar muito para escrever e nem para ler. Mas a gente recebia todo dia alguma coisa. Eu pedi permissão a ela para ler uma das cartas. Olha lá, eu vou começar, não vou ler toda não. Teve censura a partir de um determinado momento. 26/8/78. Tem gente aqui que nem nascido era. 78. Meu querido. Ah, sabe como era? Meu querido, fiquei feliz demais com a tua carta e o teu cartão. E já se foram 1 ano e 10 meses. Faltam 2 meses para realizarmos a primeira parte dos nossos planos. Sabe, estou alegre com a ideia de ser sua noiva. Eu já tinha feito o pedido. De ser sua noiva e de saber que você anda tão feliz que fica contando para todo mundo. Eu fico parecendo uma boba ouvindo isso.
E aí censura bateu. Eu vou guardar a carta, que eu quero manter o casamento. Mas foi interessante porque eu estava no Rio, vim passar as férias de julho aqui. Eu cheguei, no dia seguinte foi a formatura da ED em odontologia. E eu fiquei um mês, exatamente 30 dias aqui. Eu cheguei num dia, no dia seguinte ela se formou, no outro dia nós terminamos o namoro. Eu fiquei as férias todas aqui e nós estamos terminados. Aí na véspera de eu ir embora, adivinha o que eu fiz? Nós reatamos o namoro. Não foi uma estratégia muito boa. Mas quando nós voltamos, a conversa foi, se a gente vai voltar é para marcar a data. E foi aí que a gente começou a conversar. E eu me lembro que nós estávamos falando sobre isso, e daí eu vim num feriado, e nós fomos na casa de praia onde a avó dela morava, e nós caminhamos pela praia, uma noite estrelada, muito bonita, e foi ali que eu pedi ela em casamento. Olha, eu achava que ela ia dizer sim, e ela disse sim. Que ninguém pede em casamento se não está achando que vai dar certo, não é mesmo? Tem uma expectativa de que vai dar certo. Aí nós voltamos para cá, e eu disse que queria conversar com o pai dela. Eu preparei um discurso de como eu ia sustentar a filha dele como seminarista no Rio de Janeiro. Não é isso que o noivo faz? E o pai e a mãe dela estavam saindo para um casamento, os dois estavam arrumados, e nós na sala. Aí quando eles chegaram, eu disse, eu queria falar com vocês. Eu me lembro tão bem, eles tinham uma mesinha de centro grande, o meu sogro sentou ali na mesinha, minha sogra sentou do lado, e eu disse, bom, como vocês sabem, nós estamos namorando já há algum tempo, e nós estamos pensando em casar. Eu queria pedir a mão da Ed em casamento. Sabe qual foi a resposta que meu sogro... Ele não me deixou explicar toda a estratégia que eu tinha montado para pagar as contas. Ele só olhou para a minha cara e disse, já era tempo. Então tá bom. E foram embora para o casamento. Eu fiquei com todo o meu discurso ali. Até hoje está entalado aqui. Não tinha porquê. Eu fiz um pedido para ela, que ela precisava responder sim ou não, mas eu tinha uma expectativa imensa, depois de tanto tempo de relacionamento, se conhecendo, de namoro, que ela diria sim, e ela disse sim. Quando você lê a carta de Filemão, é importante a gente entender que o pedido que foi feito foi com esse contexto, semelhante ao que acontece com aquele noivo que vai pedir a mão de alguém em casamento. Timóteo, que foi visitar Paulo, ele volta para Colosso, com uma carta para a igreja dos Colossenses e com a carta para Filemão. E o que existia ali era um pedido de amor firmado no relacionamento que ele tinha com Filemão. Relacionamentos de amizade profundos, relacionamento de discipulado, relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher. Isso acontece muito, de nós fazermos um pedido, mas existe uma expectativa absurda da nossa parte que aquela pessoa vai concordar. A surpresa é se acontece algo diferente. Veja, os versículos 8 e 9 trabalham um pouquinho com esse contexto. Por isso mesmo, tendo em Cristo Jesus plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo combina a alegria e o conhecimento do amor e da fé que Filemão tinha como razão para ele ter liberdade para fazer um pedido. Ele podia ordenar, mas ao invés de ordenar, ele faz um pedido. Quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Já teve momentos com seus filhos que você, ao invés de dar uma ordem, você disse, por favor, pare. E que eles entenderam muito claro o que você está dizendo. Você não disse pare, você disse por favor. Você está fazendo um pedido. Mas aquele pedido tem no seu bojo uma dimensão de que você não vai me decepcionar furando agora e fazendo outra coisa. É interessante que Paulo, ele se apresenta a Filemão como velho e como prisioneiro de Jesus.
O velho, os comentaristas dizem que Paulo tinha aproximadamente 50, 60 anos, que para aquela época já era uma idade avançada. Ele não usa o velho no sentido de idade, mas como um ancião da igreja, um líder respeitado, que tem autoridade espiritual pelo tempo de jornada. E ele junta a isso o fato de que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele tinha autoridade na sua vida. Ele estava disposto a pagar o preço que o Evangelho demandava dele. Ele pagava o preço para ser testemunha. Você tem pago esse preço para ser testemunha de Jesus? Sabe aquela história que está todo mundo contando piada suja, lá no trabalho, na hora do cafezinho, e você fica parado com cara de planta, ou você até faz um comentário dizendo, gente, vamos mudar o assunto. Você não vai ganhar concurso de popularidade, tenho certeza. Todo mundo lá na faculdade colando, na escola colando, e alguém pega e bate no teu ombro e diz, passa a cola. E você vai dizer, eu não colo e não dou cola. Tem um valor dentro de mim que não me permite fazer isso. Você vai pagar um preço por essa atitude, não é verdade? Quando você está fechando aquele negócio, e é um ótimo negócio, e você está dizendo, uau, trabalhei tanto para isso, investi tanto tempo, tanto esforço, para que a gente fechasse esse negócio, e o cara diz, mas tem um detalhe. Você vai ter que colocar por fora 10% para mim, 5% para mim. Eu me lembro quando nossa igreja estava comprando um terreno que é exatamente onde fica aquela nossa entrada para a linha verde. Todo aquele espaço ali. E nós queríamos comprar para estacionamento. E nós fomos a São Paulo 2 vezes e negociamos. E através da internet negociamos e chegamos ao final e fomos a São Paulo para comprar, para ir no cartório e fechar o negócio. E quando nós estávamos no final da conversa com o proprietário do terreno, ele disse, olha, só tem uma coisa, eu vou colocar 25% do valor do imóvel, porque eu não faço escritura com o valor do negócio feito. Eu me lembro muito bem que nós éramos 3 na comissão, um parou, olhou para o outro e disse, como assim? Você não tinha falado nada disso? Ele disse, não, eu não falo, mas é só assim que eu faço o negócio. Eu sei que a coisa ficou tensa, nós tentamos contra-argumentar, ele disse, não tem conversa, eu só vendo o terreno se puder fazer isso. E eu me lembro que eu virei para ele e disse, então não tem conversa e não tem negócio, porque nós, como igreja, jamais faríamos isso. E nós voltamos para Curitiba frustrados, porque ele disse, olha, se eu não vender para vocês, eu vendo para outro. E vai ter gente que vai aceitar fazer isso, todos os imóveis que eu vendo e compro, eu faço isso. E ele colocou uma placa para vender. E a placa ficou velha, e ele colocou uma placa nova. E ela ficou velha, ele colocou uma nova. Até que chegou um momento que ele desistiu de vender. E o terreno foi desapropriado pela prefeitura. Sabe para fazer o quê? A entrada para a Igreja Batista do Bacaxeri. Deus tem senso de humor, não tem? Deus tem senso de humor. Quando nós negociamos as dificuldades com a trincheira, essa foi uma das soluções que foi proposto pela nossa comissão e a prefeitura aceitou. Eles desapropriaram o terreno e fizeram a nossa entrada, uma entrada bonita, não ficou bonita? É interessante como Deus trabalha. A questão é que você tem que ter a disposição, como Paulo tinha, de pagar o preço para viver conforme as suas convicções, conforme os princípios bíblicos. Você tem vivido desse jeito? Para Paulo, isso significou ir parar na cadeia. Eu já conheci irmãos que isso significou perder o emprego. Quando eu estava na faculdade de engenharia, isso significou perder a amizade. Porque eu era de um grupo de cola, me converti, daí não colava mais. Eles não conseguiam aceitar a ideia. E um deles só não bateu em mim porque eu era maior que ele. Senão ele teria me batido. É impressionante como existem demandas na vida cristã que exigem de nós uma posição. Claro, fala a verdade em amor,
se posicionando não como alguém que é melhor do que os outros, mas como alguém que tem convicções. Paulo faz um pedido agora para Filemão que vai forçá-lo a sair da zona de conforto. Um escravo fugiu, foi para Roma, conheceu Paulo, se converteu, e agora, depois de ser discípulo de Paulo, pronto, Paulo diz, eu queria ficar com ele, mas ele tem demandas aí que ele precisa acertar, porque ele precisa olhar para o seu passado e restaurar algumas coisas que ele destruiu. E Paulo o envia de volta e diz para Filemão, recebe como irmão em Cristo e na sua casa. Você receberia? A cultura dizia, grave na testa, fujão, ou mate o escravo, porque escravo fujão precisa servir de exemplo do que não pode acontecer. É interessante porque o texto continua, se você olha o versículo 10, ele faz um pedido de amor para um filho espiritual dele. Suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. É interessante porque esse escravo fugido, ele vai a Roma. Roma era um lugar onde os escravos se escondiam, os fugitivos. Provavelmente ele passou muita dificuldade, porque imagina alguém que não podia trabalhar, não tinha direito de cidadania, e naquela crise dele, talvez ele tenha sido atendido por um cristão, tenha sido abençoado por uma família, e isso constrangido o seu coração. Quantos de nós, a nossa conversão acontece no meio de uma crise, de uma enfermidade, de uma dor, de um luto? Não é assim? A maioria de nós tem a experiência de conversão no meio de uma dificuldade em que nós estamos fora da nossa zona de conforto. E aquele escravo se converte assim. É interessante, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, se eu estivesse numa prisão, preso, injustamente, será que eu teria cabeça para discipular alguém? Será que eu teria estrutura emocional, espiritual, para ministrar o coração de alguém? O apóstolo Paulo era guardado pela guarda romana e os estudiosos, os historiadores dizem que o impacto no exército romano da fé cristã se deve muito a Paulo, porque aqueles guardas mudavam. Você imagina, você está preso e tem guardas que ficam ali com você o dia inteiro. Vamos jogar a conversa fora, né? E crente, quando está jogando conversa fora, a conversa acaba indo em que direção? É interessante porque, ao invés de lamentar-se pelas cadeias, Paulo escolheu servir a Cristo. A nossa vida, ela é construída pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. No livro, eu pedi ao irmão Wesley e Marlene para colocar um testemunho deles. No primeiro livro tinha um pequeno testemunho deles, agora eles escreveram um testemunho grande. Eles tiveram um filho, Ettore, que teve uma enfermidade muito grave. Em poucos meses, um menino saudável que corria pela igreja, estava numa cadeira de rodas. E durante anos, aquela família tinha quase que um hospital em casa para cuidar daquele filho. Eles não amargaram por causa da dor, da doença do filho. A fé desse casal foi fortalecida. E aquelas auxiliares de enfermagem que passavam pela casa deles, elas eram todas evangelizadas. O testemunho é muito lindo. Eu pedi para eles atualizarem, eles colocaram ainda mais informações que enriquecem muito o coração da gente. Quando você passa por dificuldade, você amarga ou se torna uma pessoa melhor? Quem sabe você está aqui hoje, está dizendo, pastor, você não faz ideia de como está a minha vida. Talvez você tenha recebido um diagnóstico essa semana que abalou a sua estrutura interior. Talvez lá no trabalho a situação seja caótica e você não sabe se voltando para o trabalho amanhã você ainda tem emprego.
Ou quem sabe é a sua empresa. Com toda essa situação do governo, você está inseguro se vai dar conta do recado dos seus negócios. A pergunta não é o que está acontecendo com você. A pergunta é como você está vivenciando isto que acontece com você. Essa que é a grande pergunta. O que acontece comigo não deve determinar quem eu sou e como eu vivo. Pelo contrário, quem eu sou e como eu vivo vai influenciar o que está acontecendo comigo. Estou ganhando muito dinheiro, fui promovido, ou de repente a minha empresa explodiu o faturamento. Quem você é e como você vive, os teus valores, têm que influenciar esse sucesso. Eu vejo o apóstolo Paulo nos ensinando lições muito preciosas, porque ele lida com a dor, o sofrimento, a frustração, a injustiça, abençoando vidas. Eu queria desafiar você a sair hoje daqui dizendo, seja o que for que aconteça comigo, eu vou continuar abençoando vidas, porque para isso eu fui salvo por Jesus. Amém? Sabe, é interessante porque ele tem uma relação discipular com Onésimo muito preciosa. Ele fala com Filemão com muito carinho daquele discípulo dele. Ele investiu a sua vida para fazer discípulos. Filemão já era discípulo dele. E agora, longe, ele está falando de outro discípulo, e ele une esses dois discípulos agora. Deus deseja usar a sua vida para que você faça discípulos. Você já fez o discipulado sementes? Esses que foram batizados fizeram. A pergunta é com quem que eles vão fazer o discipulado sementes? Essa que é a pergunta. Eu quero desafiar você a avaliar a possibilidade de pegar o discipulado sementes e fazer na sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. Façam aquelas lições para rever os assuntos. Eu costumo dizer para crente velho, quando ele não está pensando, será que eu faço? É uma coisa muito básica para preparar para batismo. Eu digo, não, quando você faz os sementes, é como você arrumando uma prateleira. Você tem 500 informações e, de repente, você vai coletar todas as informações que você tem sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja. E você vai arrumando a prateleira na sua mente do conhecimento que você já acumulou ao longo desses anos. E daí você pega esse material e você faz com alguém que está chegando na fé, que não conhece aquelas informações, que nunca parou para pensar o que a Bíblia fala sobre igreja mesmo. O que a Bíblia fala sobre pecado? E por isso essas pessoas têm dificuldade de entender quando alguém diz que tal coisa é pecado, tal coisa agrada a Deus, tal coisa não agrada a Deus. Existe um ditado rabínico que eu gosto muito, que diz que uma pessoa ensina a lei de Deus ao seu filho, ao filho do seu próximo, segundo a Escritura, é como se ele o houvesse gerado. É a paternidade espiritual, é sobre isso que o apóstolo está falando. É com essa paternidade espiritual que ele conversa com Filemão e ele busca o melhor para Onésimo. Lendo um comentário, ele fez a seguinte afirmação: feliz o pai que gera o filho fisicamente e que o gera também para a vida eterna. Porque esse filho será filho duas vezes. Fisicamente e espiritualmente. Você também será pai duas vezes, fisicamente e espiritualmente. Não negligencie aquele tempo de oração antes dos filhos dormirem, aquela leitura. Não negligencie esse momento só porque eles já são pré-adolescentes. Talvez seja nesse momento que você terá as conversas mais profundas com seus filhos. Momentos de estudo da palavra juntos são momentos de aprofundar essa paternidade espiritual nossa
com os nossos filhos. O apóstolo faz uma pergunta preciosa. Ele diz: Filemão, você recebe esse meu filho espiritual como se você me recebesse? E no versículo 11 ele diz: antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo faz um trocadilho aqui, uma brincadeira com o nome de Onésimo. Porque o nome Onésimo significa útil. Em Cristo, uma pessoa inútil se torna útil. Onésimo era escravo, e insatisfeito, querendo fugir, não queria viver mais aquela situação, e ele foge. Ele se tornou um escravo inútil, porque não podia cumprir as tarefas que ele tinha. E Paulo diz: receba o seu irmão, agora que era inútil, como alguém que vai ser útil. Uma pessoa que vai ter as características de alguém que serve a Deus dentro dessa situação da sociedade em que vocês vivem. Aí ele vira para ele e diz: e você vai tratá-lo como irmão em Cristo, não como escravo. Percebe a dinâmica que acontece? Tanto Filemão quanto Onésimo tinham que ter esse entendimento de que eles estavam cumprindo papéis sociais, numa estrutura social, mas eles tinham um relacionamento que transcendia isso, que era a irmandade deles. Eu conheço empresários que não contratam evangélicos. Empresário evangélico. Eu conheço donas de casa que não contratam ninguém para trabalhar na sua casa que seja evangélico, porque eles são evangélicos. Existem pessoas que não conseguem conviver em posições diferentes, dentro de uma estrutura de empresa, uma estrutura dentro de uma casa, sem confundir as coisas só porque nós somos irmãos em Cristo. Talvez você tenha essa situação, você tem um supervisor, você tem alguém que trabalha comandando você que também tem a mesma fé, mas você cumpre papéis e você precisa ter esse discernimento. É esse o desafio que Paulo está colocando no colo de Filemão. Em Cristo, a pessoa inútil torna-se úteis. E eu fiquei pensando, eu disse: caramba, podia ser uma coisa assim meio celestial, né? Na vida de Filemão, na casa dele. Ele agora tinha escravos, mas um escravo era irmão em Cristo dele. Ele podia orar com aquele irmão, ele podia ter um relacionamento diferenciado. Mas será que dava para demandar que ele obedecesse, que ele cumprisse as tarefas que ele tinha que cumprir? Aí, lendo o comentarista Barclay, eu li a seguinte informação: existem pessoas que têm uma mente tão celestial que não servem para nada na terra. Lê de novo. Lê de novo. Tanto Onésimo quanto Filemão não podiam espiritualizar tanto a vida deles e o relacionamento deles, que isso inviabilizasse eles continuarem trabalhando. Ele era escravo numa casa, tinha tarefas e funções a fazer, e ele era dono daquele escravo, e ele precisava cuidar dele. O que Paulo está ensinando e dando a oportunidade para Onésimo é que ele cresça como senhor de escravos, dentro de uma sociedade em que escravo era considerado objeto, propriedade, e não um ser humano. Você percebe o Evangelho começando a gerar transformação de baixo para cima? Paulo não foi contra a escravidão, mas ele diz: o teu relacionamento com esse escravo tem que ser diferente. Como cristão, você tem que ter um relacionamento diferente. Eu não posso ser tão idealista, é aquela pessoa que é porque eu contratei um funcionário que ele é crente, então eu não preciso cobrar serviço porque ele é irmão em Cristo, ele vai servir a Deus aqui na minha empresa, e fica constrangido. Se você está naquela empresa, você tem uma função a cumprir, você tem papéis a cumprir, você tem tarefas, tem metas, e é melhor você cumprir. Porque senão você vai perder o emprego. E não pense que aquele irmão em Cristo está sendo menos espiritual, porque ele está dizendo: lamento, mas você não dá conta do recado aqui. Procura um outro lugar. Algumas vezes essa percepção quase que celestial do que é ser um empresário cristão faz com que algumas pessoas não consigam
fazer o que tem que fazer. Faz com que algumas pessoas que trabalham sob a liderança de um cristão digam: como pode me mandar embora? Se para o empresário é complicado, você imagina uma igreja mandar um funcionário embora. E às vezes o Luciano tem que mandar alguém embora. Como que uma igreja vai me demitir? Avaliamos seu serviço, conversamos com você e você parece que não tem interesse, ou você está no lugar errado. Então é melhor você procurar uma outra posição em um outro lugar. Mas você percebe que a espiritualização do relacionamento, só porque nós somos crentes, inviabiliza muitas vezes a gente entender que tem um papel. Se uma pessoa está infeliz numa posição, é melhor ela mudar daquela posição. Se você está infeliz no seu trabalho, comece a jejuar e orar pedindo a Deus: me leve para outro lugar. Você não precisa passar 30 anos fazendo uma coisa que você não gosta. E talvez que você não tenha nem competências adequadas para cumprir aquele papel. Deus não quer que você viva assim. A carta de Filemão nos faz pensar nessas coisas. Em tudo isso, tem um valor que Paulo está colocando diante de Filemão. E ele faz esse pedido, e na realidade ele está dizendo: a fé cristã, ela é manifestada em ações de amor. E muitas vezes, você vai manifestar amor pelos seus filhos, dizendo: um mês sem videogame. E você faz isso por amor, não é verdade? Muitas vezes, por amor, você vai dizer: você vai dormir mais cedo do que o seu horário de dormir, porque ontem você não foi dormir na hora que você devia ir. Então, simples. Lá em casa, o meu filho tinha uma resistência para dormir absurda. E eu li num livro do James Dobson um negócio que resolveu o meu problema. Na casa de vocês não deve acontecer isso, mas na minha acontecia. Fulano, vai tomar banho, está na hora de dormir. Ele vendo televisão, ou jogando videogame. 15 minutos depois eu vinha: fulano, vai tomar banho. E a voz vai subindo. Já viram isso acontecer? Aí chega num volume e você diz: ah! Aí o filho para de jogar e vai jogar. Sabe por quê? Porque ele foi treinado. Enquanto o tom da voz estava nesse nível aqui, significa: está chegando a hora de dormir. Quando chega aqui, agora é a hora. Aí ele vai. James Dobson deu uma sugestão que eu achei maravilhosa e resolveu o drama lá em casa. Eu sentei com meu filho e disse: olha, a partir de hoje, eu não vou brigar mais com você para você ir dormir. Ele ficou me olhando e disse: está aqui o timer, meia hora. Você fica olhando o timer, porque você tem meia hora. Quando eu ligar o timer, você tem meia hora para tomar banho, colocar o pijama, escovar o dente e ir para a cama. Se o timer apitar e você não estiver debaixo das cobertas, significa que amanhã esse timer vai ser colocado meia hora antes. Ele acreditou? Claro que não. Então o primeiro dia foi, plim, ele estava ainda jogando videogame, eu fui lá e disse: desliga o videogame. Não levantei a voz. Mas pai, não sei o que, eu disse: não, nós já conversamos sobre isso. O timer apitou e você não está pronto. Aí ele foi. Dia seguinte, meia hora antes, eu cheguei e disse: lembra de ontem? Não, mas é muito cedo. Eu disse: não, você que escolheu dormir mais cedo hoje, não fui eu. Nós tínhamos um combinado. Sabe que aquilo resolveu o impasse? Foi uma santa solução para a nossa casa. A casa de vocês não deve ter esse problema, então me perdoem o tempo gasto. É interessante porque o apóstolo continua, veja o versículo 12, ele diz: eu envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Eu envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Anapempen é a palavra do grego, que significa eu estou mandando de volta. A linguagem de hoje usa uma liberdade muito gostosa. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Filemão, tome uma decisão que reflita o amor que você deveria ter, é o que Paulo está dizendo.
A nossa filha foi para a escola. Não sei aqui se vocês lembram quando você levou a primeira vez seu filho para a escola. Pequenininha. A Heloísa tinha o quê? Uns 3 aninhos. Que ela queria ir para a escola. O irmão ia para a escola, ela queria ir para a escola. Ela queria ter lanche. A lancheira. O irmão ia para a escola e aí ele fazia uma lancheira para ela. Aí chegava uma hora que ela queria comer o lanchinho. E foi para a escola. Legal. Aí ele ia voltar a trabalhar. E aí ele foi levá-la. Eu me lembro aí de chegando em casa, triste. Eu disse, o que houve? Você não vai acreditar. Eu levei a Heloísa, coloquei na sala, e eu explicando para ela, minha filhinha, a mamãe vai voltar, fica tranquila, você vai brincar com os amiguinhos, até que de repente ela olhou e disse, tá bom, mamãe, pode ir, eu não vou só lá. Aí a Ed saiu, claro, ficou na janela, né? Vocês não fizeram isso, mas ela fez. Ela ficou na janela olhando, toda criança que chegava chorando, a Heloísa ia lá, consolava, fica tranquila, mamãe vai voltar, a minha também vai voltar. Quem precisava ter sido consolada era a mãe, né? Que ela veio para casa chorando. Porque ela ficou assim. Por que ela se sentiu assim? Porque o coração dela ficou na escola com a Heloísa. Quantos aqui tem filha? Se ela não casou ainda, se prepara. É a caminhada mais longa da vida. Levar a filha em casamento não perturba tanto, não. Perturba, mas não é igual. Não é igual. Aquela caminhada pelo corredor com a filha, porque o coração está indo. O coração está indo. Eu vi um videozinho essa semana que eu achei interessante, um vídeo coreano, em que estava o casal de noivos e o pai falando, e o pai dizendo para o noivo, cuide bem da minha filha, eu amo a minha filha. E olha, se você mudar de ideia e não amar mais a minha filha, traz ela de volta para mim, porque eu amo a minha filha. E o noivo tentando acalmar o pai que estava chorando e dizendo isso. Porque o coração vai junto. Isso só acontece quando nós temos relacionamentos significativos. Se são relacionamentos superficiais, isso não acontece. Na cultura moderna, você tem 5.000 amigos no Instagram, nas redes sociais, mas quantos amigos de fato você tem? Que você pode abrir o coração. E Vinícius Guilherme está nesse desafio agora, porque ele tinha uma rede de apoio lá em Vitória. E ele chegou numa cidade estranha, gente diferente, e ele vai ter que construir essa rede aqui, de amigos que ele abre o coração, amigos que chutam a canela dele quando ele fala alguma coisa errada, amigos que têm liberdade para chorar com ele e para rir com ele. Você tem amizades verdadeiras? Pessoas com quem você abre o coração? O processo discipular é para construir isso. Nós nos reunimos em pequenos grupos nas casas para construir relacionamentos significativos. Não permita que seu pequeno grupo seja uma coisa assim, meio sem graça, sem propósito. Não permita isso. A vida é feita de sorrisos e lágrimas, tristezas e alegrias. E nós precisamos de cada lágrima e de cada sorriso para viver. Lê de novo esse texto. Lê de novo. Nós vivemos uma sociedade que valoriza o prazer e que todo mundo quer ser feliz. Quem foi que disse que você nasceu para ser feliz? Onde está escrito na Bíblia isso? Isso é mentira de Satanás. Você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver para a glória de Deus, no meio das lágrimas e dos sorrisos. Não tem como você fugir dessa multiface da vida humana. Tem várias facetas, várias cores, vários momentos. Quem tem relacionamentos profundos com outros seres humanos, quem tem relacionamento profundo com o Pai Celeste,
vive toda essa diversidade da experiência humana sem perder a estrutura, sem perder a estabilidade, sem perder o propósito da vida. Relacionamentos profundos, significativos, nos ajudam a interpretar as situações da vida, nos ajudam a perseverar no propósito maior da vida. Paulo faz um pedido de amor, e eu acho que Deus está fazendo a você um pedido de amor. Coloque o seu coração em relacionamentos significativos, com o Pai Celeste, com outras pessoas, para que você possa de fato viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Eu queria desafiar você a decidir hoje a pagar o preço necessário para servir a Deus. Se vai ser na cadeia, se vai ser num desemprego, se vai ser no meio de uma enfermidade, no meio de uma tristeza, de um relacionamento quebrado, não importa o que aconteça comigo, eu decido que eu vou continuar servindo a Deus como Paulo servia na cadeia. Eu decido discipular alguém como Paulo discipulou Filemão, como Paulo discipulou Onésimo. Eu vou investir na vida de pessoas, para fazer diferença na vida dessas pessoas. Essa é a sua decisão hoje? Quem sabe a sua decisão? Eu vou servir nos ministérios da igreja. Eu vou usar minha vida para fazer diferença na vida de pessoas, na vida da sociedade que eu estou inserido. Quem sabe a sua decisão hoje é confessar esse Jesus que Paulo conheceu como seu Senhor e Salvador e dizer: eu preciso ter um relacionamento significativo com meu Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão a Deus. E eu reconheço que Jesus é meu Salvador. Você pode abaixar sua cabeça? Obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o seu like aí. Inscreva-se no canal. Nós ficamos muito contentes de contar com você toda semana. Tem conteúdo para abençoar sua vida todo o tempo.